Mudando um pouquinho de assunto, segundo a SMTT, nos 2 primeiros meses desse ano agora, de 2023, ou seja, em janeiro e fevereiro, foram aplicadas mais de 3.000 multas para os apressadinhos que insistem em usar aquela faixa azul. Você costuma transitar pela faixa azul quando está com pressa, quando quer fugir do engarrafamento? Essa faixa é exclusiva para ônibus. E todo mundo sabe que passar por aí dá o quê? Dá multa, né? Além desse problema da multa, agora tem uma questão do valor, que era um valor menor e agora é de quase R$ 300. A infração se tornou gravíssima, ou seja, 7 pontos na CNH. A Mônica Hermílio já vai atualizar esse assunto para deixar todo mundo bem ciente do risco que corre, de quanto vai pagar se for flagrado andando ali na faixa azul, né, Mônica? Exatamente, Bia. Para quem gosta, de trafegar na faixa azul, só tem 2 palavrinhas para dizer para essa pessoa: não pode, tá? E tem mais uma terceira: multa. Multa de R$ 293 e 7 pontos na carteira. Dói no bolso e também pesa para você que precisa da sua carteira de motorista para trabalhar principalmente. A gente, na correria do dia a dia, não dá para ficar sem a carteira de motorista se você trabalha, ali precisa estar com o seu carro. E como é que você vai saber se você está infringindo ou não essa lei de trânsito, né? Qual é o perímetro que você pode andar? Porque muita gente acha que, posso trafegar 2 quadras. Algumas pessoas exageram e 500 metros antes do lugar que você vai entrar, já querem trafegar ali pela faixa azul. Para explicar para a gente o que pode, o que não pode e falar sobre essa multa e essa nova pontuação na carteira, eu vou conversar agora com o Alisson Lima, ele que é supervisor da SMTT. Alisson, boa noite, obrigada por receber a gente. Não pode agora, né? Quer dizer, já não podia há muito tempo, mas é bom a gente orientar as pessoas à distância, primeiro de tudo, que a pessoa pode trafegar. O carro de passeio pode trafegar. Qual é a distância mínima que pode ser percorrida? Boa noite. Isso. Boa noite, Mônica. Boa noite, Beatriz, que está no estúdio. Já tivemos a honra de encontrá-la várias vezes aqui e agora falo com você no estúdio. Mas para quem nos escuta é o seguinte: eu não posso comparar o retorno permitido, o retorno de quadra que existe ali na região da Casa Vieira com o retorno de quadra que eu faço do Borrachão até a Avenida Rotary. Então, eu preciso utilizar a faixa exclusiva para fazer a conversão, o retorno permitido, certo? E aí eu tenho que utilizar a lógica mais conveniente para o usuário da faixa do transporte coletivo, para o usuário do transporte público de massa. Então, o mais próximo possível dessa via permitida para se fazer o retorno. Eu te pergunto, muita gente não entende, o porquê da faixa azul, acha que, enfim, é só para dificultar o trânsito. Mas qual é a importância de se ter a faixa azul em grandes centros como Maceió? Isso, você fala muito bem, a cidade de Maceió cresce e ela precisa avançar também em transporte público de qualidade para atender os seus munícipes. A faixa exclusiva não é uma imposição desta SMTT, nem muito menos da Prefeitura de Maceió. Ela serve para atender ao usuário. São 30 minutos a menos que o usuário do Benedito Bentes e do Eustáquio Gomes ganha para chegar ao centro da cidade. Então, a Prefeitura de Maceió segue uma vanguarda de grandes cidades, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo. E a faixa exclusiva serve para valorizar o transporte público de massa, para oferecer um conforto a mais para o transporte coletivo. Alisson, e essa fiscalização, ela começou agora? Desde quando vocês já estão intensificando, essa fiscalização quanto à faixa azul? A fiscalização existe desde o momento em que a faixa foi implantada, mas como você bem cita, ela é intensificada em determinadas épocas do ano. Neste ano, exclusivamente, foi intensificado depois do Carnaval, com o retorno das aulas nas escolas, retorno das aulas nas faculdades. Então, o ano começa justamente no Brasil depois do Carnaval. E aí, justamente, aumenta a demanda no transporte público e aumenta também o número de infrações na faixa exclusiva. Então, para oferecer um maior conforto para o usuário deste transporte público, a fiscalização foi intensificada e assim vai permanecer. Antes, quanto era a multa e quantos pontos o motorista ganhava de presente na carteira quando infringia essa lei? Agora são R$ 293 e 7 pontos. Antes, quanto era essa pontuação? Era uma infração considerada de natureza leve, então seria um valor pecuniário de R$ 88 e alguns centavos e 3 pontos na carteira, porque assim determina já a legislação de trânsito. Então, é importante também deixar claro para aquele que nos escuta que essa mudança de legislação é uma mudança federal. Então,
a SMTT, como órgão gestor municipal, é obrigada a seguir as determinações federais. Não só Maceió, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e todas as outras cidades. Então, com o advento da nova legislação federal, com essa regulamentação pelo CONTRAN, obviamente a SMTT segue essa diretriz. Agora, uma dúvida que muita gente tem, né? Tem um horário específico para trafegar na faixa azul, tanto só os ônibus, quanto tem horários que os carros são permitidos. Que horários são esses? Em que momento o carro de passeio vai poder utilizar essa faixa? Isso, Mônica, é importante esclarecer. Toda a entrevista que eu concedo de faixa exclusiva, eu falo com muito prazer os horários para que as pessoas saibam quando é que ela pode trafegar sem correr o risco de ser autuada. Então, em Maceió, a faixa exclusiva funciona para o transporte público nos dias úteis, primeira informação para que você guarde, e de 6 da manhã às 8 da noite, justamente porque ela é para o transporte público de massa. Então, considerando que a partir das 8 horas existem menos pessoas circulando na rua, a frota do ônibus começa a diminuir, então, a partir desse horário, a faixa exclusiva está liberada. E o sábado, liberado. Domingo, feriado. Ponto facultativo, liberado. Feriado estadual, municipal, federal, está liberado. Ou seja, só não pode de segunda a sexta, basicamente das 6 da manhã às 8 da noite. Então não tem por que as pessoas infringirem essa lei se vai beneficiar todo mundo, né? Exatamente. Como eu repito, a principiologia segue para atender o transporte público de massa. E nós trabalhamos para promover esse transporte, para que esse transporte seja mais rápido, mais seguro, tenha mais qualidade e cada vez mais tenha mais usuário. Alisson, muito obrigado pelas informações. Acredito que deixou, né, mais claro possível. Então, é muito fácil você não infringir a lei e não levar 7 pontos na sua carteira de habilitação e pagar aí uma multa de R$ 293. É seguir direitinho, né, os horários de segunda a sexta, das 6 da manhã às 8 da noite. Feriados, sábado e domingo pode usar tranquilamente. É respeitar realmente o direito, né, de quem usa transporte público de tentar se locomover de forma mais rápida e também respeitar o seu bolso, né? Porque o seu bolso agradece quando você respeita as leis de trânsito. Acho que seguindo tudo direitinho, Bia, ninguém vai levar multa, ninguém vai pagar multa por aí. Pois é, né, Mônica? Quando mexe no bolso, aí chama mais atenção para a lei, o pessoal fica com mais medo, né, de cometer infrações no trânsito. Obrigada também ao Alisson Lima, que explicou muito bem todos esses detalhes sobre o uso da faixa azul, quando pode usar, né, para o pessoal ficar atento a esses pontos de retorno. Não adianta entrar muito antes, né, com a desculpa que, não, eu vou fazer o retorno ali na frente, eu vou fazer uma conversão. Pois é, mas a fiscalização está bem atenta e se você não quer ter essa surpresinha da notificação chegando, né, que a multa agora é de R$ 293, multa gravíssima, com 7 pontos na carteira, mais fácil, então, é respeitar a legislação municipal. Obrigada, Mônica e Alisson, pelas informações.